Hoje teremos uma edição muito especial aqui na EBFL, mas antes de tudo gostaria de convidar cada um de vocês a seguir nossas redes sociais. A edição é especial porque aqui comigo está o Thiago, filho, amigo, sócio na EBFL. Thiago, nós queremos falar aqui abertamente, né, e muito franco com relação à tua trajetória. É evidente, você sendo meu filho, eu conheço bastante você, né? Menino dedicado, menino que sempre buscou se superar, buscar coisas novas. Começou trabalhando como locutor com 14 anos, em seguida, depois, duas faculdades ao mesmo tempo, Direito e Administração, aonde a dona Inês, a mãe, né, levava o lanche para você, no intervalo, poder conectar a faculdade com o trabalho na Tarobá. Então, isso é um motivo de muito orgulho poder estar contigo agora, para você trazer aqui já a tua experiência de jornada, de conquistas na tua vida, né? Você é pai, né? Você é amigo, você é um profissional e que tem ganhado assim um espaço muito grande na tua carreira. E é evidente que se nós estamos falando de liderança, eu quero, na primeira pergunta, qual foi o maior desafio que você teve na tua vida e na primeira liderança que você exerceu? Primeiramente, que prazer estar aqui mais uma vez, agora numa outra perspectiva, Sim, né, sendo aqui agora falando um pouco da minha trajetória. Obviamente que a gente vai falando um pouco, né, sobre as nossas histórias quando a gente conversa, mas agora mais especificamente sobre mim. Eu tive vários desafios na vida, até quando a gente pensa em primeira liderança, eu também remeto à situação da escola. Eu também fui líder em alguns momentos da escola. Lembro que fui líder na sexta série, depois retomei uma liderança no segundo ano do ensino médio, fui líder na faculdade, então tive alguns momentos de liderança. Mas pensar num momento de muito desafio, eu acredito que o grande desafio que eu tive, talvez o mais complexo, foi quando a gente fez uma gestão de uma franquia, e ali eu tinha meus 20 e poucos anos, a gente assumiu a gestão, né, de uma unidade do Chiquinho Sorvetes, e ali eu precisava desempenhar a minha liderança no dia a dia. Já era formado em administração, também tinha me graduado recente ali em direito, e ali foi o primeiro momento de ter uma equipe toda, né, querendo ou não, praticando todas as ações, realizando todos os processos sob a minha gestão e dos sócios também, né? Mas principalmente acredito que o grande desafio da liderança é ser uma referência para as pessoas que estão olhando. Então você tem que ter muita cautela, porque toda a tua equipe está olhando para você, vendo o que você está fazendo, e uma palavra que você diz pode transformar aquele ambiente e também, ao mesmo tempo, para o bem ou para o mal. Né? O líder tem, querendo ou não, esse poder. Né? A pessoa olha e fala, poxa, o Thiago falou isso, então se ele falou isso, nós vamos seguir. Né? E aí a gente tem que cuidar muito. Então, para mim, esse foi o primeiro desafio de liderança que eu consigo dizer aqui que foi um grande desafio. Em outros momentos também tive a liderança, trabalhei numa consultoria logo depois que me formei em administração, né, pela Caçulha Advogados, e representava o escritório aqui na cidade de Cascavel. E ali já tinha liderança da equipe que trabalhava comigo nesse escritório, era responsável pela unidade, então também foi um desafio de liderança. Mas eu acredito que o grande desafio foi na franquia. e sempre você teve curiosidade, né, de começar coisas novas. E o que que despertou você? Você pratica um pouco de violão, praticou um pouco de piano, guitarra, música. O que que te leva a você ter essa diversidade na tua mente, assim, para buscar sempre coisa nova? Olha só, eu sou uma diversidade, né? Eu trabalho em vários lugares e desde a faculdade, na verdade. Antes da faculdade, talvez não. Você falou, lógico, já tocava violão, comecei a tocar violão, tinha... Eu já tocava piano com 3, 4 anos, comecei, mas depois meio que abandonei o piano, não toquei mais. Comecei a tocar violão mais adiante. E sempre gostei de música, na verdade, né? Sempre gostei de ouvir música, mas quando você pega um instrumento e você toca e você cria música, eu gosto muito da criação. Muitas vezes eu pego, eu
e a minha filha Paola, eu pego o violão, começo a tocar. Eu não toco músicas que existem, eu toco músicas que a gente vai criando naquele momento. Acho que uma das coisas mais gostosas que tem na música, quando você toca um instrumento, é ter a capacidade de criar. Então acho que isso que eu mais gosto na música. Agora, pensando em diversidade, quando eu fazia administração, estava no segundo ano, acabou o segundo ano, eu estava trabalhando naquela época na Tarobá, televisão Tarobá, trabalhava no setor operacional, eu já estava há 2 anos fazendo faculdade e acabei saindo, né, da televisão para buscar novos horizontes, e aí surgiu a oportunidade de fazer direito. E desde que eu comecei a fazer direito, e aí acompanhava a administração ao mesmo tempo, depois disso eu nunca mais fiquei com uma atividade apenas. Então sempre uma atividade mais vinculada ao direito, outra atividade vinculada à administração, tanto que enquanto eu trabalhava com a franquia, eu também ingressei no serviço público para trabalhar na área do direito. Então a diversidade é uma coisa que faz parte da minha vida até hoje. Hoje eu estou no serviço público, tem a IBFL, né, junto contigo, como sociedade, tem a Personale Consultoria, junto com o sócio Adilson. Então, eu gosto de fazer coisas diferentes, mas ao mesmo tempo, todas essas coisas levam muito para um espaço que é o despertar das pessoas. Quando eu falo de trabalhar como servidor público, eu gosto muito da mediação e trabalho com mediação de conflitos, autocomposição. E quando a gente trabalha com autocomposição, o que a gente mais faz é provocar as pessoas, para que elas reflitam sobre os seus próprios relacionamentos, para que elas criem possibilidades de solução. E quando a gente está nos treinamentos, o objetivo é muito parecido. É também despertar nova consciência nas pessoas. E na consultoria, querendo ou não, também a gente trabalha com sucessão familiar, a gente trabalha com o despertar das pessoas para a importância da família, a importância de você zelar pela harmonia familiar. Então, no fim das contas, há uma diversidade de atividades, mas ao mesmo tempo a gente caminha para um lugar comum. Vê que interessante? Interessante, Thiago. E quando a gente tem diversas frentes, precisa desenhar cenário dessas frentes, aonde eu quero chegar. E quando a gente desenha cenários, a gente tem um processo de caminhada nessa jornada para construção e chegar lá no final com aquilo que a gente imaginava. E quanto mais a gente desenha cenários, mais a gente identifica situações que pode ocasionar um gargalo ou um ponto de referência aí que eu preciso superar de alguma maneira. E nessa superação, tem muita resiliência que tem que estar presente e muita persistência. E eu percebo que em todos os projetos que você elabora, que você executa, talvez outras pessoas já teriam desistido no meio do caminho. E você continua acreditando no projeto, você fala, não, vai dar certo. Você olha de um outro ângulo, você consegue olhar a inteligência alternativa para pegar e olhar de outra maneira. E a persistência, eu percebo que não é só uma palavra, mas quase que uma devoção que você utiliza. Não, eu vou persistir porque vai dar certo. O que traz essa força e essa persistência grande na tua jornada, na tua vida e no teu dia a dia? Olha, fico grato por você observar isso, né? Eu acredito que a persistência no dia a dia é realmente quando a gente está alinhado com o propósito, né? Onde eu quero chegar. Então, muitas vezes, o processo que a gente adota para chegar a algum lugar não é o processo correto. Mas ainda assim eu continuo com o meu objetivo lá na frente. Eu quero chegar lá. Então, para chegar lá, muitas vezes você precisa retomar, rever o processo, começar de novo. Não é porque eu errei no processo ou porque o processo não deu certo que o objetivo tem que ser eliminado. Afinal, eu comecei alguma coisa para atingir um objetivo, né? Então, eu continuo persistindo. Obviamente que quando eu observo que não faz mais sentido, muitas vezes, estou persistindo em algo que realmente não está acontecendo, aí eu tenho que parar, olhar, será que é isso mesmo? E como nós somos dinâmicos e a gente também muda ao longo do tempo, muitas vezes até o que eu queria no início já não é mais o que eu quero no final. Então, às vezes, a gente até muda. Mas quando o objetivo é sólido e o propósito é firme, aí vamos embora, né? Então, aí a persistência vem, é uma força que vem, acho que até naturalmente, né? Quanto mais eu quero chegar em algum lugar, mais eu vou me dedicar a isso. E aí vamos embora e vamos fazer, né? Por isso que eu acho que não é muito só de cuidar do processo, mas realmente do quanto você quer chegar lá.
né? E eu penso que é isso que eu levo para mim, né, na minha caminhada. Bacana, bacana, Tiago. Você sempre tem um olhar bastante humanizado. Aquilo que você faz, aquilo que é teu propósito, que você acabou de falar. Eu percebo que você tem um olhar humanizado para a sociedade, humanizado para a liderança, humanizado para as empresas, mesmo que busque resultado, mas não é resultado a qualquer custo. Você, você, assim, no dia a dia, você demonstra que você quer realmente resultado, mas você deseja que as pessoas cresçam, que se fortaleça, que tenham um objetivo, que lá na frente deixe um legado. Fale um pouco sobre isso. Que força também você traz aí para ter essa visão ampliada da tua jornada? O meu olhar humanizado que você coloca, eu acredito que ele tenha surgido com a mediação de conflitos e com a justiça restaurativa. O que acontece? No meio de toda a minha caminhada como servidor público, eu comecei, né, como técnico judiciário, trabalhando dentro do cartório, né, cumprindo determinações judiciais. Depois fui para audiência, trabalhava no juizado de violência doméstica. E eu tinha uma visão muito processual das coisas. Papel, né? Vamos fazer aqui, é decisão judicial, tem que cumprir. Eu olhava, talvez eu não olhasse tanto as pessoas, né? Eu me preocupava muito com o desenvolvimento do processo em si. E quando eu conheci a mediação e a justiça restaurativa, especialmente, eu comecei a ter um olhar diferente com relação ao que é um processo judicial. Eu comecei a olhar o que está por trás do processo, que são as pessoas. E a partir disso, essa nova visão, eu comecei a ter esse olhar mais humanizado. Dentro do processo, dentro das discussões judiciais, e aí isso também me leva a olhar para isso dentro das empresas, né? Então eu tive essa mudança de mentalidade a partir dessas provocações que eu tive, a partir das minhas atuações dentro de salas de mediação. Porque quando você está olhando uma folha de papel, você tem uma percepção do que está acontecendo. Quando você lê o que as pessoas escreveram sobre determinado conflito, você tem uma visão. Quando você senta, olha no olho das pessoas que estão em conflito, aí você tem outra visão. E aí você começa a entender o que você precisa fazer para essas pessoas superarem aquele momento. E aí vem esse olhar humanizado, de acolher, de olhar, de ouvir, de provocar positivamente as pessoas. E que cada um tem o seu momento de resolver a situação, tem a sua perspectiva sobre conflito, tem a sua perspectiva sobre vida, tem a sua história. E aí hoje se fala muito de empatia, né? Tem que ter empatia. Mas isso é real. Se eu tenho empatia, consigo olhar as pessoas sob a perspectiva delas e compreender que cada um tem sua história, sua trajetória, seu pensamento, seu contexto, sua experiência, eu vou me colocar no lugar dela, vou ter esse olhar, e aí tudo fica mais fácil, né? Porque daí eu não me confundo com a outra pessoa. E eu vou olhar com esse olhar que você coloca, né? Como olhar humanizado. Continuando com o olhar humanizado, você é muito família. Quando a gente viaja, eu percebo na rotina que você começa já a pensar em retornar para ter um encontro com a família. Fala um pouco desse seio familiar, o que representa para você a família dos pais, dos irmãos, a família marido e você, filha, Paola, Jéssica, esposa. Fala um pouco para mim aí desse sentimento que você tem pela família. Olha só, essa é uma pergunta bem importante e a base é a família, né? Então, até isso parece clichê, né? As pessoas falam, a base é a família, mas de fato a base é a família. E pensando agora, tem pai e mãe, né? Que são minha base, são as pessoas que me ensinaram a ser o que eu sou, né? Então, eu gosto muito de conversar com o pai, com a mãe, contigo e com a mãe, né? Quando eu tenho meus desafios, eu sempre converso com vocês, qualquer situação, né? Sempre vocês me orientam, né? Você mais no aspecto profissional, a mãe nos aspectos pessoais, então tenho duas pessoas que me direcionam muito. Com os irmãos, nós já fomos sócios de empresas, né? Então a gente tem, além da questão de termos um bom relacionamento, também temos bons relacionamentos para negócio, mas
a família hoje, né? Minha esposa Jéssica e minha filha Paola, hoje, assim, eu fico muito feliz de quando eu saio, saber que eu tenho esse lugar para eu voltar, né? É uma das coisas que me deixa mais feliz. E realmente, quando eu tô longe, eu costumo dizer, né? Eu tô 2, 3 dias, eu tô tranquilo. Começa a ir pro 4º dia, 5º dia, aquela saudade vai batendo, eu quero voltar, porque eu quero essa proximidade. Eu não gosto de ficar longe da família. Por mais que a gente precise muitas vezes, para mim é uma satisfação enorme estar junto com a família. E aí tem a Paola, né, minha filha, que eu não sei, é uma coisa incrível, assim, a conexão que a gente tem, né, e o quanto a gente precisa um do outro. E olha só que curioso, ela teve prova agora, tava uma semana de provas, né, a Paola tá com 9 anos, e tem as provinhas, obviamente, né, tá no 4º ano. E aí ela tava com alguma dificuldade em matemática, isso segunda para terça-feira, e terça-feira ela ia ter prova. E aí eu sentei com ela e falei, filha, deixa eu ver como é que você tá, vamos estudar juntos aqui. Falei, vamos ver o que ela tem dificuldade, que daí eu vou trabalhar dentro da dificuldade dela, né? E aí eu vi que tinha algumas situações ali, eu falei, vamos explorar isso. Aí explorei a matemática com exemplos práticos, pegamos cotonetes, pegamos palito de dente, balinha, fizemos ali várias dinâmicas para entender divisão, fração, algumas coisas que ela está estudando. E aí ela foi para a escola, terça-feira, e aí ao final ela falou, pai, obrigado, pai, por você ter estudado comigo. Foi muito positivo. Eu me senti, até me emociono, eu me senti muito confiante. Muito confiante. Como foi bom, pai. Você me deixou confiante. E isso é uma das coisas mais especiais para mim, porque foi um momento ali que a gente tava e eu falei, pô, é meu papel de pai isso, né? Eu vou ali ajudar, vou sentar com ela. Mas ela ter saído e falado, pai, eu me senti tão confiante porque você me proporcionou isso. E aí eu me emociono porque eu sou chorão, você sabe disso? Isso é uma coisa que, inclusive, né, você sabe, às vezes eu choro mesmo. Porque para mim é a maior alegria poder contribuir com o crescimento dela, com tudo que ela tem aí para construir ainda, né? Então é uma felicidade imensa poder contribuir. Então para mim família querendo ou não, assim, tudo que a gente faz na nossa vida, né? Pelo menos é assim que eu penso. A gente faz, obviamente, a gente faz pela gente, a gente faz para melhorar o mundo como um todo. Mas no fim das contas a gente quer voltar para nossa família. No fim das contas também a gente faz muito em benefício da nossa família. Então para mim família é isso. Família é a gente conviver em harmonia, conviver juntos. Ontem, inclusive, sabendo que a gente viria pro podcast, eu sentei com a Jéssica e falei, meu amor, aí, o que você acha da minha história? O que você acha, que você acha que é interessante da minha história? E ela foi falando várias coisas que eu não tô presente para isso muitas vezes. E ela foi lá, olha, isso é muito interessante que você fez na tua vida. Ela me fez refletir, por exemplo, às vezes eu não dou tanto valor para isso, porque eu vivi isso, para mim foi muito natural. Eu fazia 2 faculdades ao mesmo tempo. Fazia direito e administração ao mesmo tempo. Para mim, ok, fazia. Ela falou, trabalhava, né? E trabalhava. E ela falou, olha só como você conseguia fazer isso. Você tinha prova no mesmo dia, 2 provas de direito, às vezes 2 provas de administração no mesmo dia, eu sei lá, e dava conta e trabalhava tarde, estava tudo certo. E você não demonstrava para ninguém que, nossa, que pânico. Não, você ia lá e fazia. E no primeiro exame da ordem você passou, né? No primeiro exame da ordem eu passei. No último ano da faculdade. Tive essa possibilidade, que bom conseguir, né? Que orgulho poder conversar contigo, Thiago. E saber dessa caminhada, dessa jornada. O que você pode levar para a liderança dessa experiência de vida, da experiência de família, de valor, que você sempre quer estar perto e nessa possibilidade sempre humanizada? O que você pode transferir de experiência da tua vida em família para as empresas, para as organizações, para a liderança como um todo? Como a gente já falou em alguns momentos, líder não é só o líder corporativo, né? Ser professor é ser um líder, ser um mediador dentro de uma sessão de mediação é liderar um processo de diálogo, ser um condutor de um procedimento circular de treinamento também é ser um líder. E essas experiências, elas mostram que o líder deve ter atenção justamente às pessoas.
muita gente fala, não, aqui os seus liderados não são seus filhos. Sim, não são seus filhos. Mas eles estão ali e precisam de apoio tal como se fossem seus filhos também. Eles não sabem de tudo, eles não vão fazer tudo sozinho, você precisa estender a mão, você precisa da palavra de incentivo. Então, a equipe precisa jogar junto contigo. Assim como um filho joga junto contigo, os alunos jogam junto contigo. Então, esse negócio de, aqui a gente está só para resultado. Não, a gente está para resultado, obviamente, mas não é só resultado. A gente pode gerar resultado sendo feliz aqui dentro. Então, para gerar felicidade, eu preciso entender o que cada pessoa ali precisa, como que cada um está. Se não está bem, o que está acontecendo com essa pessoa? Conversar com ela, se aprofundar um pouquinho na vida dela, entender como que eu posso contribuir para a vida e para o desenvolvimento dela. Então, quando a gente conecta a vida pessoal, essas lideranças que a gente tem no nosso dia a dia com a liderança corporativa, é isso que eu trago. É entender que ali existe um ser humano com necessidades, com uma vida lá fora. Às vezes a pessoa não se preocupa muito com a vida lá fora da pessoa. Ela está aqui, tem que dar resultado, ponto final. Ela foi contratada para isso. Mas tudo que ela vive fora da empresa vai impactar na rotina dela. Então, qualquer situação, por menor que seja, eu como líder, então, conhecendo isso, eu posso ajudar. Eu posso entender. De repente eu estou julgando a pessoa porque ela não está desempenhando bem o papel dela e na verdade é porque ela está com uma situação pessoal que realmente é difícil demais para ela suportar. Se eu entendo isso, eu posso, primeiro, entender que talvez o desempenho dela durante um período vai ser um pouco menor. E segundo, se tiver ao meu alcance, eu posso ajudar. Se tiver ao meu alcance, eu posso fazer perguntas para essa pessoa. Ou uma coisa que eu acho extraordinária que é simplesmente ouvir. Às vezes a gente negligencia o ouvir. E às vezes é eu sentar na frente da pessoa e entender. E aí? Me conta o que você está passando, o que está acontecendo. E pronto. A pessoa falou para você, mostrou o que está acontecendo. E o simples fato de eu olhar para ela e ouvi-la já é um grande avanço. Então é isso. Essa transferência, ela funciona dessa forma. Esse olhar de existe uma pessoa ali que não é só um profissional. Existe uma pessoa complexa, multifacetada, que está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, por mais que ela pode trabalhar só numa empresa, mas com certeza tem várias e várias e várias coisas que ela faz ao mesmo tempo, e a gente precisa olhar para tudo isso. Bacana, Thiago. Estou gostando e estou aprendendo aqui com a nossa conversa. Fico tá? feliz. Dentro desse desafio, dentro dessa complexidade, algo assim que é diário, é a gestão de mudança. O que você traz aqui para nós agora, falando da gestão da mudança? O que você trabalha na gestão da mudança que eu percebo que as pessoas fazem a jornada, fazem a caminhada contigo e ficam convencidas que precisa mudar? Fale um pouco sobre isso para nós. Primeiramente que mudar é um desafio. Mudar sempre é desafiador. Quando a gente tem qualquer processo de mudança, até se a pessoa muda de casa, mudou de casa, é desafiador mudar de casa. Tem gente que diz o seguinte, quando a mudança é para o positivo, a gente muda com tranquilidade. E eu digo para você, depende. Muda dentro da empresa um sistema e você vai ver. O sistema é 3 vezes melhor que o antigo. E aí você vai ver, se mudar para melhor, é tranquilo. Não é. As pessoas vão rejeitar, as pessoas não vão querer no primeiro momento. E a primeira postura natural do ser humano é negar a mudança. Eu não quero isso para mim. Tá bom do jeito que tá. As pessoas, elas têm, em regra, aversão à mudança. Então, para ela chegar no momento de aceitar a mudança, ela precisa passar por todo um processo. Ela vai negar, ela vai tentar negociar, ela vai até ficar, às vezes, triste com a situação. Até ela se engajar no novo processo, ela vai levar um tempo. O que nós, como gestores, temos que saber com relação à mudança? Primeiro, se eu proponho uma mudança, eu tenho que entender por que da mudança. Eu estou gerando uma mudança, tem que ter um objetivo. E eu não preciso guardar só para mim o porquê dessa mudança. Eu tenho que mostrar para as pessoas os benefícios dessa mudança. Vender a ideia. E ainda assim as pessoas vão negar no primeiro momento. Mas quando elas começam a entrar no processo, entender o processo, e aí você vai trabalhando com elas, o quão positivo isso é, as pessoas vão mudando. E às vezes tem mudanças que são negativas. De repente eu preciso agora frear
algumas situações, eu preciso investir menos, eu não posso gastar com determinada situação, e aí eu vou também justificar por que a gente está fazendo isso. É um momento que a gente precisa passar. Mas sempre tem que ter esse convencimento das pessoas para que elas possam aderir. E é só a gente ver na nossa vida. Quantas vezes teve uma pequena mudança que, putz, preciso agora fazer isso. Preciso começar a ter uma nova postura. A gente sempre fala, o sistema é muito fácil a gente ver, né? Eu tenho que agora fazer um novo relatório. Eu tenho um novo relatório para preencher, um simples relatório. Insira um novo relatório lá na tua empresa e você vai ver como que funciona. Né? Até as pessoas falarem, isso é bacana, isso é legal, eu vou fazer, vai demorar um tempo. Mas, principalmente, entenda que isso é um processo natural. Não é algo que as pessoas querem fazer por mal. Elas vão rejeitar porque o ser humano é assim. E entendendo isso, você já vai saber que, poxa, tem um bloqueio que é natural e eu vou ter que superar isso. Agora, você como líder, tem que, o mais rápido possível, aderir ao processo de mudança que muitas vezes vem de cima. Então, teve uma questão que foi alterada e você precisa começar a fazer diferente. Você também vai rejeitar. Mas caminhe para a aceitação o mais rápido possível. Se convença disso o mais rápido possível. Até porque se você não estiver convencido, como que você vende aquilo que você não comprou ainda? Primeiro se convença. E aí depois você passa adiante. Bacana. Um outro item que é desafiante é comunicação. Comunicação dentro da sociedade, nas famílias e dentro das empresas. Fale um pouco sobre comunicação. O que a comunicação ajuda ou cria um gargalo para que a gente execute um processo de resultado nas empresas? A comunicação é fundamental em qualquer processo organizacional, qualquer tipo de relação. Se eu tenho uma comunicação falha, primeiro, eu não gero compreensão. Então, primeiro ponto, comunicação tem que ter clareza. Se eu não tenho clareza na comunicação, um ponto aí já que pode encontrar algum break aí para a gente não evoluir dentro de um processo, dentro de uma situação organizacional ou qualquer relação que a gente fale. Mas comunicação para além da comunicação específica do processo também é relacionamento. Então, quando eu tenho uma comunicação que ela se preocupa com as pessoas, uma comunicação que ela não é uma comunicação que vem de forma impositiva, mas sim colaborativa, dentro de uma empresa, as coisas fluem de forma diferente. Exemplo, se eu, por exemplo, sou um líder e falo para as pessoas, façam isso, é uma postura. Agora, se eu falo, que tal nós fazermos dessa forma? Ou o que vocês pensam sobre esse formato? Eu estou trazendo o time para a gente poder trabalhar junto aquela questão, aquele processo. Então, é muito importante, parece que são coisas simples, né? A gente falou a mesma coisa. Façam dessa forma, como você pensa que a gente poderia fazer? Também é outra pergunta. Ou o que vocês pensam sobre fazer dessa forma? Gente, são coisas simples na comunicação que fazem as pessoas aderirem ou não aderirem um posicionamento. Então, comunicação é fundamental. E dentro das empresas, e eu falo não só dentro das empresas, né? Qualquer tipo de relacionamento. Às vezes as pessoas... É uma coisa super importante em comunicação. Muitas vezes as pessoas não falam. Simplesmente elas não falam para outra o que estão pensando, o que estão sentindo. E aí, como que eu vou saber de você o que está acontecendo se você não comunica para mim? Então, comunicação tem que ser clara, verdadeira e transparente. Com isso, a gente já caminha para um caminho muito positivo. É isso. Mais algumas perguntas aqui, tá? A gente sabe que duas grandes competências do profissional é competência técnica e competência comportamental. E dentro da competência comportamental tem que ter um equilíbrio emocional bastante grande. E você é um exemplo de inteligência emocional, de equilíbrio. Dificilmente alguém te tira do sério, né? Então, o que seria para algumas pessoas o momento já de colocar gasolina no fogo, você tem um equilíbrio emocional muito grande. Como é que hoje dá para orientar a liderança para que ele exerça a competência técnica, mas que tenha o equilíbrio emocional, que faça uma gestão emocional na vida como um todo? Primeiro ponto é seja menos reativo. Quando a gente está... Todo mundo se abala emocionalmente. O abalo emocional vem. Eu costumo dizer que a gente não tem como se livrar do sentimento. Ele chega na gente.
Ah, eu fiquei com raiva. Você tem dois tipos de postura. Eu posso ficar com raiva e começar a gritar. Eu posso ficar com raiva, sair daquele ambiente naquele momento. E não brigar com ninguém. Então, eu tenho posturas. Eu não tenho controle sobre o que eu sinto. Porque veio e eu senti. Mas eu tenho controle sobre o que eu faço a partir do momento que eu estou sentindo alguma coisa. Então, se eu comecei a sentir raiva e estou no ambiente, que postura eu posso ter? Sair do ambiente, primeiro. Depois nós vamos resolver isso. Então, muitas vezes as pessoas já querem resolver uma situação que ela pode resolver daqui 10 minutos. Eu não estou falando daqui 2 dias. Daqui 10 minutos. Não deixar para amanhã resolver. Eu posso. É que às vezes a pessoa fala, não, eu preciso resolver isso agora. Mas o agora talvez não possa ser agora. Naquele momento. Naquele momento, o agora vai ser difícil. Porque você está muito abalado. Mas não deixe para amanhã também, você pode resolver deixar pra hoje. amanhã. Não precisa deixar para amanhã. Isso vale no relacionamento afetivo também, né? Não deixar uma situação de desencontro, de desconforto para resolver amanhã. Dormir com o problema é a pior coisa que tem, né? Resolva. Antes de passar as 24 horas. Isso é uma das coisas que a gente tem um combinado lá em casa também. Também tem. Inclusive aprendi com você, que você sempre falou isso. Não não deixe passar a noite para resolver o problema. Converse sobre aquilo. Às vezes vamos dormir um pouquinho, né? Talvez não tão bem com aquela situação, mas a gente já conversou um pouco, já amenizou. Né? Mas uma coisa, não converse sobre aquilo também de forma aprofundada se você tiver muito quente ainda. Tente resolver o início de conversa para não dormir tão mal, mas depois retoma isso. Retoma de forma mais racional. Porque quando você está muito abalado emocionalmente, você vai falar coisas que talvez você não deveria. E não é que não são coisas verdadeiras. São coisas que muitas vezes você queria falar, mas você aproveitou o momento para falar de uma forma que talvez não seja tão positiva. Então tem que olhar para aquilo e no outro dia talvez conversar de forma mais racional. Né? Então tem como você buscar isso no relacionamento. Olha que aula que nós estamos tendo aqui do Thiago. Por isso que eu falei no início. Filho, amigo e sócio. Com essa inteligência aqui, dá para a gente fazer uma jornada, uma caminhada muito grande aí pela vida. Thiago, você tem mais alguma mensagem para deixar aqui para todas as pessoas que estão seguindo, que vão seguir a gente? Dentro dessa linha, e aí ontem, né, pensando, eu nunca deixei de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, porque são coisas que no fim das contas elas confluem para o mesmo lugar, né? Elas vão chegar num ponto muito parecido. Mas continue acreditando naquilo que está dentro do teu coração, continue levando bem para as pessoas. E como a gente tem falado, essa questão humanizada a gente precisa levar para as empresas que a gente está, para os relacionamentos que a gente tem. Nunca seja uma pessoa tão rancorosa, né? Seja uma pessoa que olha para o outro ser humano sem julgamento. Acho que uma das grandes questões que a gente precisa aprender no mundo como um todo é olhar para o outro sem a minha lente, mas pela lente do outro. Quando eu consigo fazer esse movimento, olhar, tá, se eu estivesse no lugar dele, exatamente no lugar dele, como que eu faria? Talvez eu faria exatamente o que ele está fazendo. Então respeitar isso, entender isso, e aí a vida fica mais leve. Thiago, super obrigado por esse momento. Desejando para você sempre e para todas as pessoas, seja saudável, próspero e feliz.